Claro, eu acho. Mas tem os direitos autorais. O máximo que pode acontecer é uma live. Tudo bem. Então vamos lá, deixa eu segurar minha cadeira para me sentar. Ai, gurias, esses perfis espontâneos, maravilhosas. Vamos lá. A gente já trocou uma ideia aqui, já conversou um pouquinho sobre o projeto, né? Gurias, a gente vai deixar aqui o microfone. Entrou lá certinho. Como? Agora apareceu, tá? Sim, é que às vezes dá um... Tá assim. Ah, não, é só expandir, só que tá pegando o lado do... Ah, só um pouquinho. Tem que ajustar. Ajusta a ring light, Cris. Viu? Ela tá assim? É isso que a gente tá vendo aqui. Aí, Cris. Agora sim. Agora tá perfeito. Tá, né? Não sei, coloca ele em pé, deu certo? Ai, vamos lá, quem sabe faz ao vivo, né? Nós estamos aqui no nosso segundo episódio da Sala Aberta, na cidade de Marau, com a nossa embaixadora maravilhosa, Cristiane Ornelas. Então, essas mulheres incríveis aqui que resolveram compartilhar um pouquinho mais do dia a dia, da história delas também, e trazer essa experiência e falar um pouquinho da jornada delas hoje aqui pra gente compartilhando com vocês. A gente já deu risada, já conversou. Olha, já era para ter começado faz uma meia hora, né? Mas meia hora a gente tá aquecendo, tá trocando ideias e fazendo networking, né? Que é sobre isso. Encontro de mulher é isso, né? Encontro de mulher é isso. Então, nós vamos iniciar como é que vai funcionar. A gente vai fazer as perguntas para que vocês respondam assim, de dentro da alma mesmo, de forma bem espontânea, bem tranquila, a fim de contribuir aquilo que é real, né? Para que essas mulheres entendam o que tudo é construído, né, na jornada, que tudo é construído dentro de um processo. Então, quem vai fazer a primeira pergunta? Cristo, pode começar perguntando, escolhe quem vai ser a nossa primeira entrevistada. A mesma pergunta vai valer sempre para as três, tá? Então, a Cris vai fazer a primeira pergunta e depois, na sequência, a outra já vai respondendo sobre o mesmo tema, tá? Então, pode fazer a primeira aí, Cris. Então, a primeira pergunta eu vou fazer para a Jane, tá? Como você descreveria o que você faz hoje? Bom dia, gurias, né? Sejam todas bem-vindas a Amaral. Gratidão a Cris pelo convite, a Aline, a Thali e a Helena por estarem aqui hoje, nessa manhã, conversando um pouquinho e compartilhando. Como que a Jane descreve o que a Jane faz hoje? Eu ajudo as pessoas a descobrirem a força da sua marca. Porque todas nós temos uma marca, todo mundo tem uma marca, tem um nome, tem um sobrenome, tem uma história, porém, muitas vezes a gente não toma posse de quem a gente é. Então, esse processo, que é o processo que hoje a gente fala, que é o personal branding, é o branding pessoal, é a gestão estratégica da marca pessoal, é o meu trabalho hoje. E eu faço esse trabalho hoje, iniciei com mulheres maravilhosas, hoje já estendo ele também para os homens, porque todo mundo tem uma luz interna, só que às vezes a gente não coloca ela para brilhar. E tem muita gente que precisa do nosso saber, do nosso trabalho. Então, quando a gente desperta a força da nossa marca, é sobre quanto que a gente pode ajudar os outros a partir do nosso trabalho, é o servir. Então, esse é o meu trabalho hoje. Oh, maravilha. A mulher já quer aplaudir, né? Descer lá em cima. Agora vamos para a Helena, né? Muito bom dia a todo mundo, né? Que tá online, a todas aqui. Agradecer a Cris pelo convite, a Aline também. Hoje a SME, eu acredito que ela é um canal de transformação na vida das mulheres. Você tem um problema, a gente tem a solução. De 10 mulheres que a gente conversa, 8 têm esse problema, né? Que é a queda, principalmente capilar, principalmente pós-gestação, pós-Covid, as mulheres vem sofrendo mais, vem se agravando mais, né, a calvície feminina. Então, a gente vem com a solução, que é a vitamina. Acredito que a gente transforma aí a autoestima da mulher, a gente consegue
trazer de volta com o produto. E a nossa empresa, ela é o TIT, que eu falo, né? Transformação, inovação e tecnologia. Porque a gente traz a transformação para a mulher, do que ela está precisando, do problema que ela tem. Inovação, porque a gente inovou em tudo que foi feito na SME, tanto o produto, ele tem um nome diferente, ele tem uma caixa diferente, e tecnologia, por causa que a nossa empresa, ela é a primeira marca de suplementos que desenvolveu um aplicativo no país que notifica para te não esquecer de fazer o uso do tratamento, que as pessoas compravam os produtos e deixavam esquecido em casa, né, na prateleira. Então, a gente curou essa dor aí, esse problema das pessoas também, dos consumidores. Interessante. Já veio com a dor e com a solução junto, né? Sobre isso. Vai lá, tá. Bom dia, gurias. Eu gostaria de agradecer, então, o convite de estar aqui hoje. É uma honra estar ao lado de mulheres tão importantes, tão impactantes para outras mulheres também. Então, como que eu descrevo, né? Como que a Thali descreve hoje o que eu faço? Eu trabalho com estética e a gente sabe que hoje a estética ela não tá aqui para fazer uma mudança drástica, né? Não tá algo para fazer você ser outra pessoa. Então, eu descrevo que o meu trabalho, sim, ele é mais a saúde. Então, eu gosto muito de utilizar que eu trabalho com saúde na estética e não estética na saúde, sabe? Por conta da gente estar sempre trabalhando com estética, melhorando a tua aparência, melhorando a tua autoestima, muitas vezes por alguma desilusão que a gente tem, algo que a gente não está satisfeita, pouca coisa a gente consegue entregar um resultado incrível e tudo muda a partir dali, né? Então, a saúde na estética é o meu ponto principal no meu trabalho hoje. Uau, maravilha, né? Deixa eu pegar aqui a segunda pergunta. Então, gurias, parabéns, olha só, né? São formas diferentes de abordagem e de entrega, né, dentro do que vocês fazem. Por isso que isso é tão gigante e a oportunidade de falar, porque não é só um simples serviço ou um simples produto, né? É a forma como vocês entregam de verdade aquilo que vocês criaram e estão trazendo para esse mundo. E muito no feminino, né? Muito no feminino. E os homens, eu gostei que a Janiele falou, né? Os homens já estão querendo muito isso. Estão vendo esse despertar das mulheres e ué, gente, o que está acontecendo com essa mulher que eu tenho? Eu quero isso para mim também. Então, a gente já está indo para esse passo aí para os homens também, tá? Vamos ter muita coisa. Então, vamos começar, então, pela Thali aqui. Thali, conta pra gente o que te inspirou a permanecer nessa jornada, porque a gente sabe que existem alguns desafios, né? Mas, assim, de forma positiva, assim, o teu porquê ou o teu porquê, né? Conta pra gente. Gurias, então, o meu caminho, a minha história é bem longa, então desde criança eu sempre quis trabalhar na área da saúde, sempre. Então, quando minha primeira faculdade foi a enfermagem, eu trabalhava em hospital e eu sempre pensava, não, eu vou fazer uma faculdade para trabalhar com estética, eu quero trabalhar com estética, né? Então, a minha inspiração veio de muito tempo atrás e desde eu era criança, eu fazia minhas maquiagens, eu me cuidava muito. Então, eu sempre penso que essa inspiração, ela veio acontecendo e ela vem acontecendo a todo dia, tanto porque, né, que a gente tem e por quem também. Hoje eu tenho um filho e é por ele que a gente se inspira todo dia, né? Mas a inspiração, eu acredito sim que ela veio de muito tempo, de querer melhorar, de querer ajudar as outras pessoas e ter essas parcerias, né? Hoje nós estamos aqui com algumas parceiras e eu acho que é muito importante a gente ter essa ligação e se inspirar todo dia. Uma inspira a outra, conversando com uma e com a outra, a gente tem essas inspirações e a gente sonha junto com as outras e eu acredito que todos crescem juntas, né? É sobre isso, que legal, que legal. Pode ser, pode ser. Uma vai escolhendo a outra. Gurias, eu acho que eu iniciei a minha formação base em administração, então. Meu sonho era dar aula na faculdade, fui para a área acadêmica, ainda sou prof também. Comecei a empreender em 2020 e hoje eu olho para trás e penso assim, da onde que surgiu toda essa questão, conexão, principalmente com as mulheres? Eu vejo que foi um resgate do meu feminino. Então, eu tenho 2 filhas mulheres e elas vieram muito para me ensinar, porque eu me vejo muitas vezes sendo aquela mulher trator, sabe? Que atropela, que vai, que quer dar conta, que deixa que eu faço. E aí, o que eu percebi, assim? Que a mulher trator é bom na lavoura. Ninguém quer desfilar com trator na cidade, né? Ninguém quer desfilar com trator na cidade. É sobre
né? Então, assim, eu me policio muito, porque eu tive várias dificuldades, inclusive no casamento, inclusive dentro da minha família, que, assim, era a minha força e aquilo me sobrecarregava. E aí fui percebendo que não era só eu, né? Que a gente vive esse equilíbrio dos múltiplos papéis da mulher, que é o maternar, empreender, liderar, ser dona de casa, ser a esposa, ser a filha, se colocar nos lugares que a gente precisa se colocar. E esse olhar, para mim, foi me conduzindo para essa questão do branding, né? Eu comecei a empreender em 2020, entendendo que eu precisava de muita formação técnica. Então, assim, eu acabei a administração, já engatei uma pós, e daí já fui fazer um mestrado, daí já fiz outra pós, a síndrome da boa aluna. Só que o mercado, ele precisa de técnica, mas a gente precisa comunicar o nosso valor. Então, eu preciso continuar estudando, buscando me aprimorar, mas eu preciso que as pessoas entendam o valor que eu entrego. E aí foi nesse resgate do feminino, no resgate do meu valor, que eu também entrei nessa questão do brand. E hoje eu vejo que o que me faz com que cada vez eu fique mais é ver as pessoas tendo resultado nas suas vidas e sendo uma inspiração para as minhas filhas. Então, acho que os nossos porquê, né? E quando quando as minhas alunas se melhoram, eu me melhoro junto. Então, a gente melhora os nossos relacionamentos, casamento, dentro de casa, enfim. Então, a gente tem muitos porquês. Estou até emocionada. Helena, contigo. A pergunta é... Tem o perfil influente, já a mulherada já se emociona, porque a gente entra na história da outra, né? A pergunta é o que me fez permanecer, né? É, o que te inspirou a permanecer nessa jornada. Sim, eu acredito que é o meu propósito de vida mesmo, empreender. Eu tenho 24 agora, né? Fiz dia 6. E eu digo que eu sou vendedora nata, né? Desde pequena, porque eu já vendi muitas coisas desde muito nova. Então, eu vendia trufa na escola, eu vendi roupa, eu já vendi acessórios. Então, eu sempre dei o meu jeito para empreender para mim. E muito pequena, eu lembro que o meu avô nos dava dinheiro para nós comprar bala e coisa. Eu comprava bala na esquina e vendia na frente da casa dele por um preço mais alto. Então, eu acredito que o empreendedorismo, ele corre nas minhas veias, sabe? A venda. Hoje, se tu pedir para mim me definir, Helena, o que é? Eu sou vendedora, eu vendo a minha marca. Então, a paixão, o amor pelo meu trabalho que me faz permanecer ainda. Que lindo, né? Porque, assim, hoje em dia as pessoas têm muito... eu não sei vender, eu não quero, eu não sei... Né? Mas o brand é saber se vender, é saber se posicionar, né? Desde um serviço, um produto, né? Tá ali tudo, né? Bom, Tudo é uma venda. Tudo é E a venda. gente tá vendendo o tempo todo, né? Nós somos inspiradoras o tempo todo. Alguém com certeza se inspira em nós. Tem sempre alguém observando, né? Sim. Tem sempre alguém observando. Costumo dizer que a venda é uma resposta de um pedido de socorro. Exatamente, sobre isso. Vai lá, Cris, para a próxima pergunta. Gente, isso aqui é maravilhoso, né? Ai, que tudo. Gente, o que vocês estão achando aí? Vão comentando para a gente até saber como é que tá, né? A gente não está podendo ver os comentários, mas coloquem lá, porque vai ajudar outras pessoas também, compartilhem essa live, que eu acho que é enriquecedora, né? Essas mulheres maravilhosas aqui que estão dando um tempinho delas para nós, estão doando o tempo dela para nós, para que a gente possa aprender com elas. E a nossa terceira pergunta é: quais foram os seus maiores desafios? Vamos lá, começar por ti, Helena. Acredito que a gente tem muitos desafios, né? Pela trajetória. Mas os meus maiores desafios pessoais foi aprender a esperar. Que nem tudo é no meu tempo, né? Eu pego aí a parte da geração Z, eu quero tudo para ontem, eu quero fazer as coisas e quero que me entreguem, meu Deus, com muita agilidade, e eu tive que aprender que não é assim. Eu tenho que saber esperar, eu tenho que saber que para estar ali tem um tempo para ela me retornar alguma coisa, e eu tive que aprender muito isso, pessoal. E uma segunda coisa é demanda, é terceirizar o meu serviço, porque eu pensava que ninguém ia fazer melhor que eu. Como que eu vou passar para a Cris fazer algo que eu faço? Então, eu tive que aprender a soltar o meu filho para deixar as pessoas também trabalhar comigo, para eu não me sobrecarregar. Porque
porque eu tinha muito isso em mente. Ninguém vai fazer melhor que eu não vou conseguir. Até porque quando eu consegui demandar, eu tive experiências negativas com prestadores de serviços, então aquilo só afirmou para mim o que eu achava, entendeu? Que eu não podia entregar para outras pessoas. Mas entender isso para mim foi fundamental para conseguir fazer a Esme crescer e tá crescendo do jeito que ela tá hoje. Olha, eu tava aqui pensando, né? São tantos desafios, mas o que mais bateu assim para mim foi a mentalidade. Então, a gente vem muitas vezes com uma mentalidade de falta de merecimento, de escassez. Eu me vejo empreendedora, eu sou a primeira empreendedora da minha família, assim. E as pessoas que têm, muitas que tentaram empreender, muitas vezes não tiveram sucesso. Então, eu tive que começar a quebrar crenças dentro da minha própria casa, com a minha família. Ai, agora a Jane virou blogueira, tá aparecendo. Nossa, não, vai devagar, porque tu pode quebrar a cabeça, sabe? E aí eu percebi que tinha muita crença enraizada no meu sistema familiar, mas que eu também não conseguia olhar para mim e para a força da minha marca e para a força do meu trabalho, as crenças. E aí quando eu vi que, nossa, a Thali saía de um curso assim, me dizia, Jane, tô negociando, coisa que eu nunca fiz, tô fazendo live. Não, agora eu estou conseguindo levantar uma mesa e falar sobre mim, falar sobre o que eu entrego, vender o meu trabalho, vender a minha ideia. E eu disse, gente, eu estou conseguindo gerar resultado. Então, eu demorei muito tempo para perceber o valor que eu tinha. Por isso que o branding foi entrando na minha vida. Porque o meu trabalho principal, eu iniciei na área de técnica, custos, área financeira, minha primeira especialização foi nessa área. E aí eu percebi assim, bom, primeiro começa na mente. Tudo começa na nossa mente. Então, eu acredito que o meu maior desafio, assim, foi essa questão de quebrar as minhas crenças limitantes. Eu vim aqui pensando que eu tinha um desafio, mas chegando aqui eu já vi que eu tenho vários, né? Por a gente vive o desafio todo dia, né? Empreender. Eu estava comentando com a Cris antes de vir aqui que empreender para mim sempre não foi um desafio, sempre foi muito fácil, porque eu também sempre fui uma vendedora desde criança. Então, mesmo quando eu era CLT, eu tinha por trás do meu CLT um empreendedorismo. Ou eu vendia lingerie, ou eu vendia joias, ou eu tinha uma loja, alguma coisa eu sempre tinha por trás disso. Então, o que muita gente às vezes comenta para nós, é difícil empreender. O empreender, para mim, não foi difícil, mas eu tive uma dificuldade muito grande quando eu iniciei no meu trabalho, que eu não tive portas abertas para mim na minha cidade. Então, eu não consegui um lugar para fazer um estágio, eu não consegui nem gratuito, sabe? Eu não tive nenhuma porta que se abriu para mim nesse momento, e não foi por falta de procura. Então, eu tive que fazer estágio fora, e quando eu me formei, que eu quis trabalhar, né? Eu tive que abrir meu negócio, porque eu não tive uma oportunidade. Então, a minha maior dificuldade foi essa, e eu sempre digo que o que eu conquistei, o que eu fiz, foi com a ajuda de amigas, familiares, do meu marido, óbvio, né? Mas com pessoas mais da família do que colegas profissionais. Então, a minha maior dificuldade foi essa. Hoje eu faço questão de abrir a porta da minha clínica para qualquer profissional, seja ele da minha área ou de uma área mais próxima. Estou sempre disposta a ajudar, a ensinar o que eu sei também, porque essa foi minha maior dificuldade. Então, eu acho que hoje, para mim, é isso. Uau. Vejam só, né? Eu gosto muito de falar que, às vezes, nós mulheres, por essa multifuncionalidade, a gente se perde, às vezes, qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito, né? Mas ela está sempre ligada à nossa dor, né? Olha quantas coisas, através da dor, a gente gerou de possibilidades, de resultado, mas ser trabalhando, né? E não significa que a gente tá pronta, bem pelo contrário, né? O propósito se encontra no processo. E então, o permanecer, né? E poder hoje contribuir da forma como você gostaria que talvez tivessem contribuído contigo. Mas Deus nos dá o desafio, nos prepara, nos molda, nos capacita para que a gente possa, então, hoje fazer essa frente, né? Olha só, está sendo praticamente, então, uma pioneira no sentido de abrir portas na tua área, né? E talvez se não tivesse passado por isso, hoje essas pessoas não teriam essa possibilidade, né? A Janelle, meu Deus, teve que fazer o teu próprio branding, pelo que eu entendi,
né? Se colocar, se desafiar, se redescobrir para poder ensinar outras mulheres e trazer essa autoconfiança, né? Tu precisa estar muito bem posicionada. E hoje o que a gente mais quer é posicionamento. A Cris fala muito sobre posicionamento, ponderamento pela fé, né, Cris? E, meu Deus, eu me identifico muito contigo. Muito, muito, muito. Assim, tu tá falando, parece que sou eu falando para mim mesma. E é muito isso, né? Tem que ter muita humildade para poder reconhecer e confiar de novo. Né? Confiar de novo, porque é um processo onde a gente perde a confiança na gente, que daí tu começa a duvidar sobre, será que é isso mesmo? Será que eu tô no caminho certo? Começa a duvidar das capacidades, né? E aí tu entende que às vezes são pequenos ajustes que tem que ser feito e aí tu se dá uma nova oportunidade, né? Não, mas eu mereço me dar uma chance de confiar novamente, de fazer de novo e fazer melhor e diferente. Então é sobre isso, né? Então vamos lá, né, gurias? Olha quanta coisa fantástica! Então, gurias, assim, em um minutinho agora, assim, no bate-bola, se vocês pudessem dar uma dica pessoal de vocês, assim, de um aprendizado, dentro disso tudo que a gente conversou até agora, em uma frase, algo nesse sentido, assim, para uma chave dentro de um aprendizado, para compartilhar com essas mulheres que estão nos vendo aí hoje, qual seria? Ah, Juliana. Meu Deus, eu falo demais, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, gurias, que é: a gente às vezes não precisa enxergar o topo da escada, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Se eu não tivesse dado o primeiro passo na consultoria empresarial na época, eu não tinha chegado ao branding. Então, é isso, é dar o primeiro passo onde tu tá, com aquilo que tu tem, sem medo. É começar com os teus recursos, com o teu conhecimento, e a escada, ela vai se mostrando. Uau, fantástico. Complementar, então, um pouco do que a Jane disse, né? Eu acredito que seja confiar no processo. Porque o processo, ele é lento, mas eu tava falando também antes com as gurias que o propósito é muito maior. E se você desistir, tu nunca vai chegar no teu propósito. Então, foca no propósito e não desiste. Tu vai cair, mas tu vai levantar de novo, tu vai aprender com aquele erro e você vai continuar seguindo. Então, confiar no processo, ter calma, ter calma, porque às vezes realmente não é no nosso tempo, nunca vai ser no nosso tempo. A gente, se nós pudéssemos, nós já estaríamos lá na frente, né? Então, acredito que é isso. Então, ter calma e confiar no processo. Vamos continuar falando então disso, né? Eu acredito que nós entender que o fracasso ele só não é normal, vai acontecer, né, em qualquer lugar, como ele também é fundamental. Eu gosto de uma frase do Michael Jordan que ele diz mais ou menos assim, que a vida dele é uma história de erros e fracassos, e é por isso que hoje ele é um grande sucesso. Então, nós saber reconhecer que vai acontecer e tá tudo bem. E quanto mais rápido nós entender que vai acontecer, mais rápido a gente também reage a esse fracasso e consegue se levantar e fazer melhor e aprender com ele. É tipo um aceita logo que dói menos. Que dói menos, né? Agora a gente vai para uma dinâmica muito bacana. E aí a Cris também entra na dinâmica junto, tá? É surpresa! Gurias, então, a gente vai poder fazer uma pergunta, uma para outra, né? Daí agora uma pergunta e outra responde uma pergunta, para que todas possam, então, falar no que chamou a atenção. Vamos jogar um desafio aí para a amiga agora, né? Quem gostaria de começar a fazer a primeira pergunta? Pode ser tu, Thali. Não falou, mas... Silêncio total, então. Né? Eu vou perguntar para a Helena, então. Eu vou perguntar para a Helena como que ela chegou no suplemento capilar, né? Tu teve vários empreendedorismos, pelo que tu disse. E como que tu chegou no suplemento capilar? Eu não tô sozinha nessa jornada, né, na SME. Eu acredito que a gente tem que entender também que a gente não chega sozinho em lugar nenhum. Eu tenho a minha sócia, a Beatriz, ela mora lá em São Paulo. Não sei se ela está nos assistindo agora, mas depois ela vai assistir. E a gente gosta de falar que a nossa amizade não foi uma amizade que surgiu um empreendedorismo, foi de um empreendedorismo que surgiu uma amizade. Então, a gente é muito unidas, né? A gente é opostos, assim, completamente. Mas a gente estudava outro modelo de negócio, eu e a Bia. A gente, assim, sangrou na frente do computador, sabe? Estudando um modelo de negócio que não deu certo para nós.
E aí, assim, quando a gente estava assim, na estaca zero, não tinha mais forças, e é geralmente aí, né, que vem as melhores ideias. A Bia disse, ai, vamos fazer um suplemento, porque, né, tá em alta. E eu disse, amiga, se a gente vai fazer um suplemento, vamos abrir uma empresa de cosméticos, sem nada, só com a vontade, só com a cara e a coragem. E aí a gente começou a pensar. Eu e a Bia, a gente tem ideias muito rápidas. Se a gente sentar aqui nessa mesa, a gente destrincha uma ideia, assim. Então, eu vejo esse apoio, essa necessidade de nós ter alguém. Por mais que tu não tenha uma sócia hoje, tu precisa de uma mentora. Tu precisa de alguém que te leve a um nível maior. Então, foi assim. Foi quando a gente estava no fim, já achando que não ia dar mais certo, que a gente lançou a Esme, nasceu a nossa filha, a Esme, que a gente gosta de dizer, é o nosso bebê. Foi assim. Ai, eu vou perguntar pra Thali de volta. Depois a gente faz a pergunta pra Jane juntas. É. Dá pra pedir pra Não, depois vai, depois a gente continua. Assim, em uma palavra, pode ser duas, né, Thali? Como que tu diferencia a Thali antes e depois da tua formação, do teu trabalho que tu faz hoje com as mulheres? Uma palavra, poderia falar várias, né? Mas eu acredito que transformação. Primeiro, por eu ter me transformado de uma menina para uma mulher, para uma profissional, e também por eu transformar vidas, né? Então, eu acredito que transformação é a palavra que se adequa tanto para a minha pessoa quanto para a minha profissional. Acho que transformação é a principal. Vamos dar para a Cris, perguntar para a Jane, de repente. Ela escolhe. Já tava com pergunta pronta. Eu acho que dá pra Ah, gente então fazer tá. a É isso. A Cris tá sempre pronta. Eu adoro a Cris, não vou botar ela em maus lençóis, mas eu quero que tu conte o que é o empoderamento pela fé. Explica pra nós o que é esse negócio de empoderamento pela fé, da onde que surgiu. Vai fazer eu chorar, vai. Não, quero que tu fale, vai. Assertiva. Ai, gente. É muito profunda, porque assim, o empoderamento pela fé surgiu de uma dor, né? Muito independente. Eu fui criada, num dado momento, eu percebi que as mulheres me viam dessa forma, como se eu fosse a Mulher Maravilha, que eu conseguia fazer tudo sozinha. E quando elas me apontavam o dedo e diziam, tu consegue fazer tudo sozinha, tu é isso, tu é aquilo. E eu dizia, caramba, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Né? Eu sou o que a minha fé me define. Né? E daí eu queria ajudar outras mulheres a enxergar que elas não estão sozinhas. Né? Que a gente tem essa egrégora aqui maravilhosa de mulheres, mas que a gente tem um poder que a gente já nasce com ele, que é um poder que vem de Deus, que é o nosso acreditar, porque mais importante do que ter fé é tu acreditar, né? Tu acreditar em ti, tu acreditar que Deus está do teu lado, tu acreditar que as coisas vão se resolver. Por pior que elas estejam, elas vão se resolver, porque tu tem um Deus maravilhoso, né? E trazer isso, eu tive que primeiro encontrar, né, a minha identidade como filha de Deus, minha identidade em Cristo, ver que o meu propósito estava ligado à minha fé, porque eu sempre achei que meu propósito estava ligado às mulheres, mas eu não sabia exatamente qual, tanto que eu trabalhei durante anos com emagrecimento, com essa transformação maravilhosa. E depois eu passei por várias nuances, assim, esse ano mesmo de 2024, foi um ano que eu comecei trabalhando a parte financeira, fui para relacionamento, e de repente Deus disse para mim, para tudo que tu está no caminho errado. Né? Para tudo que não é aí que eu quero que você esteja. Né? Para tudo, porque tu precisa olhar para dentro. E no momento que eu olhei para dentro de mim e que eu percebi que tudo que as pessoas diziam para mim vinha de um único lugar, que era a minha fé, foi que a coisa realmente começou a se transformar na minha vida. É isso, gente. É sobre isso, né? Ai, vou chorar. Fazer a pergunta pra Jane. Deixa eu pensar agora. Né? Porque assim, ó, eu e a Janiele foi uma coisa assim, muito, muito louca, né? Nosso encontro. Ai.
Tô pensando. Não, tô... Não. Ah. Jane, assim, ó, o que representa hoje para ti o brand? Hoje eu vejo que ele, como eu comentei, ele foi um resgate para mim. E hoje ele é um meio para ajudar as pessoas a servirem. É um meio para ajudar as pessoas a resgatarem a sua identidade, mas, sobretudo, é um meio para elas entenderem por que elas estão aqui. Porque a gente pensa só, a gente tem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo hoje. Ninguém está aqui por acaso. Todo mundo tem um propósito, tem diversos propósitos. E é nesse caminho, nesse processo que a Thali falou, confiar no processo, que a gente vai se descobrindo, que a gente vai entendendo e confiando em Deus por que a gente às vezes passa por tantos obstáculos, por tantos desafios, que é justamente para mim poder crescer, amadurecer, enxergar coisas que a gente muitas vezes não consegue enxergar com os nossos olhos e que a gente precisa delegar para Ele, porque Ele sabe o porquê que a gente está aqui. Tô chorando agora. É sobre isso, né? Ele, né? Tudo vai a ele. Tudo, Vocês já tudo. perceberam isso? Tudo vai a ele. Ele é o início, o meio e o fim, então não tem, né? E olha que grandioso isso, porque não é só vitrine, né? Pegando o teu gancho, não é só vitrine, porque quando a gente pensa em posicionamento, a primeira coisa que a gente pensa, num post bonito no Instagram, né? Na vitrine, porque o Instagram hoje em dia ele é uma vitrine, são frações de segundos que a gente coloca lá, quando consegue colocar, né? Porque hoje a gente trabalha praticamente também, né, para algumas ferramentas digitais, e é sobre isso, né? Então, é sobre o que tem de fato, e cada um tem um propósito, e isso vem muito com a questão da comparação, né? Mulher se compara muito. Então, dentro de Diamantes com Propósito, todas somos um diamante com um propósito, né? Então isso traz muito à tona esse cada um. Então, como é maravilhoso, assim, poder aprender, poder olhar para a história diferente de cada e acrescentar. Eu, com certeza, hoje eu saio daqui ainda melhor, um pouco mais diferente, né? Não tem como não, a gente leva muito, né, um pouquinho de cada. A Cris, nossa, de cara, assim, se eu tivesse perguntado para meus filhos o que eles queriam, não tinha trabalhado tanto. Desde então, eu tenho mudado a minha relação com a minha filha, que vai fazer 7 anos agora. E está sendo maravilhoso. Eu levei ela no cinema, eu queria comprar o pipocão, ela nem queria o pipocão, sabe? E eu preocupada com a fila do pipocão, e ela, mãe, não é isso que eu quero, sabe? Gente, coisa mais simples. A gente se dificulta, né? A gente mesmo dificulta alguns processos. Então, a gente também vai aprendendo todo dia. Então, isso é gigante, maravilhoso. Como eu vinha dizendo para as gurias no caminho, né? A minha forma de ver o Diamantes com Propósito, né, é que nós somos diamantes que estamos sendo lapidados por Deus, né? Então, o nosso propósito é ser lapidada mesmo, né? Então, por isso que é Diamantes com Propósito. Sobre isso. Nós vamos para a última pergunta. E a Gabriele? Ai, Jesus, eu tenho medo dessas últimas perguntas. E aí, gurias, gostaram? Uma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta para mim? Meu Deus, Janiele, tu é. Gente, essa mulherada. Alguém quer me fazer alguma pergunta? Eita! Que eu me coloquei no risco agora? Eu quero saber, tu tomou a frente, né, do Diamantes com Propósito. Sim. Eu quero saber de onde aflorou essa ideia, de onde veio, onde surgiu, para ajudar outras mulheres, né? Esse eu acho que é o teu papel principal, né? Ajudar outras mulheres, levar conhecimento. Eu quero saber de onde surgiu. Onde surgiu tudo isso, né? Então, de uma dor. Eu estava num workshop que eu faço parte do grupo de empresários em Passo Fundo, e nesse grupo de empresários tem tanto mulheres quanto homens. E aí, então, eu tenho uma jornada de trabalho já em 25 anos, né? Sempre eu como lojista, que desde trabalha com roupa, trabalhando feminino, sempre, né, com a questão das mulheres. Trabalhei muitos anos também com marketing multinível, através de uma marca de cosméticos. Mas eu sempre, desde os meus 10 anos de idade, quando os meus pais se separaram, eu tomei o posicionamento para mim, de fazer pela minha mãe, fazer pela minha irmã
E naquele momento eu deixei os meus brinquedos, deixei a minha criança, deixei a bicicleta, o relógio colorido, todas essas coisas. Mas eu não tinha consciência. E, por coincidência, eu tive uma perda capilar muito grande. Por causa do emocional, mas eu não tinha o teu produto na época. E, enfim, e antes eu era uma aluna sempre 10, e aí eu me tornei uma aluna 7. Então, eu me cobrei muito e eu tive que renunciar o ser perfeita para ser melhor. Só que eu nunca achava que eu estava boa o suficiente. Então, eu sempre fiz pelo outro. E é um perfil meu também, eu acabei desenvolvendo um perfil comportamental de se você precisar, eu carrego a minha mochila e a tua. Mas se você tiver que carregar a minha, eu digo, é daqui que eu dou conta. Sabe? Então, eu acabei nesse período todo, durante uma jornada grande, sempre trabalhando nos bastidores e elevando outras pessoas. Então, eu cuidava de 3 franquias desde 15 anos de idade, para que a minha mãe pudesse ser representante comercial. Então, eu era muito insuportável. Eu era insuportável, porque eu era chefe das pessoas da minha família. Né? Então, eu tive que aprender a desenvolver personalidades. Meu perfil é dominante e influente, mas eu tive que aprender a desenvolver o perfil analítico, o perfil planejador. E aí eu me tranquei. Eu era o passarinho trancado na gaiola, me debatendo com a gaiola aberta. Mas eu queria estar ali pelas pessoas. E aí, então, num determinado momento, com esse perfil, nós estávamos lá entre as mulheres, e elas disseram, ai, que bom, agora nós vamos fazer um movimento de mulheres, onde nós vamos ter um ambiente seguro para não conversar sobre só empreendedorismo, mas também sobre assunto de mulher, que nem, a gente está aqui, a gente está junto, a gente dá risada, sabe? Mulher é assim, é diferente, né? Traz essa leveza da feminilidade juntas, e não quer dizer que se a gente sentar para fechar o negócio, o olho no olho, ter que fazer números, ter que ir para o financeiro, a gente faz né? E muitas vezes a gente não tem aonde comunicar, aonde falar, nós não temos espaço para isso. Então, Diamantes com Propósito veio para realmente trazer esse bastidor para o palco, porque muitas vezes eu não tomei posse do palco da minha vida. Eu não tinha esse posicionamento, para não ferir o posicionamento de outras pessoas, em função de honra, em função da crença, né? O amor, a gente ama pela dor também, né? O amor e a dor. Então, tudo nesse sentido. Então, eu venho aprendendo nesse processo, por isso que eu digo que o propósito se encontra no processo. Era algo que eu me questionava muito. E aí, então, eu pensei, gente, tudo que eu passei até hoje, né, Deus me moldou, me deu as ferramentas necessárias para fazer o que eu faço. Então, muitas coisas de dentro do projeto são estratégias que eu desenvolvi dentro do que eu aprendi nos empreendedorismos, que eu aprendi na jornada. As pessoas, como é que vocês conseguem estar em 4 meses em 7 cidades? Tem gente que me diz, tu não vai aguentar, tu não vai ter pique para isso. Eu disse, eu vou. Tu não conhece, eu vou. Entende? Eu, com 22 anos, era lojista solo, peguei uma loja valendo 60 mil reais e transformei em milhões em 2 anos, entende? Então, que gerou muito valor. Então, por isso que eu me vejo muito em você. Eu me vejo muito assim, né, em cada uma de vocês. E você também, às vezes a gente olha e pensa, é uma menininha, mas existe uma grande mulher, né? Desde quando essa mulher está sendo construída? Então, é essa construção e esse despertar das mulheres através do Diamantes com Propósito que a gente quer trazer. Essa lapidação, porque a gente não quer trazer só diamantes prontos. Nós queremos lapidar diamantes também. Então é sobre isso, assim, né? Eu já trago toda uma história, né? E é só o começo, é só o Está se começo. construindo, né? O Diamantes com Propósito, a gente está
construindo ele todo mundo junto. Né? Ele está se lapidando, Ele tá se lapidando. né? O projeto em si está se lapidando. Então, hoje nós temos muitas mulheres influentes trazendo e o mais, sempre aprendem alguma coisa, sabe? Então tem muitos testemunhos, muitas histórias sendo transformadas. A gente ainda não tem, não consegue nem gravar todos os feedbacks ainda, sabe? Então isso é tremendo. Não tem um evento que uma mulher não diga assim, nossa, eu fui lá, me inspirei, eu vi, tinha um sonho e nossa, aquilo me despertou. Não é entusiasmar. Né? É inspirar mesmo. É inspirar e despertar mesmo. E eu tirei tal sonho do papel. Nossa, eu estava só em casa lá, achei que, não tinha mais vida. Então, elas encontram sobrevida e conseguem fazer acontecer através das histórias reais. Porque a comparação mata muito a gente, né? Quanto tempo vai demorar para chegar lá? Então, a gente vê que é acessível, que é possível e que é simples, né? De fazer acontecer. Então, é sobre isso. Meu Deus, já é uma palestra, né? Mulherada já palestra, né? Sobre isso. Consegui responder? Que bom, que bom. Então, nós vamos fazer a última pergunta antes de encerrarmos nosso quadro da sala aberta, né? Para que a gente possa contribuir e fazer a pergunta do checkmate aí para elas, Cris. Essa é a mensagem, essa última aí. Então, meninas, assim, a próxima pergunta é: qual é a mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres que possam vir a se inspirar na história de vocês? Qual é a mensagem que a Tari gostaria de deixar? Qual é a mensagem que a Jane gostaria de deixar? A Helena deixar? E a Aline também. Qual o legado? Bom, então, a Thali gostaria de deixar a mensagem de que a gente não cresce sozinha, a gente precisa de apoio e a gente tem que se permitir aceitar esse apoio, seja familiar, sociedade ou até mesmo um grupo de mulheres amigas que se ajudam. Então, acho que vou deixar a Jane continuar. Mas acho que é isso, sabe? A gente consegue crescer, a gente vai chegar no topo da escada, né? Mas sozinha é mais difícil. Então, aceitem essa ajuda, aceitem ajuda e também aceitem ajudar outras pessoas. Levando mais a minha dor agora, né? Que a gente deve ser ajudado e também deve abrir o nosso coração para ajudar o próximo também. Eu vou seguir na linha da Thali, eu sempre falo que eu aprendi na pele, que os resultados que a gente tem, eles são fruto dos ambientes que a gente se permite participar. Então, a Jane lá atrás, talvez teria tido muito mais resultados se tivesse se permitido sair da sua zona de conforto, conversar com pessoas que já tivessem empreendido, estar no meio, estar em ambientes de crescimento, de pessoas que te apoiem, de pessoas que te elevem, de pessoas que você vê coisas que você sozinha não consegue enxergar. Então, é sobre isso, crescimento. Vou compartilhar uma coisa que eu aprendi, né, para as mulheres que estão nos assistindo e para nós aqui, que é seja antifrágil. O que é ser antifrágil? Quando a gente aprende quando as pedras são tacadas, né, na nossa vida, que a gente tem que aguentar, tá bom, vou suportar, vou passar por isso. Mas ser antifrágil é mais inteligente. Não é só ser resiliente, né? Ao contrário do frágil que quebra com o caos, não é só nós resistir, é nós se tornar melhor com o caos. Então, a pedra veio, a gente não vai pular a pedra e continuar. Eu vou subir na pedra, eu vou ficar mais alta. É assim que a gente sobe na vida. Porque a vida ela é uma metáfora para mim. A gente pode aprender muito, ou a gente pode morrer sem ter observado nada. Né? A gente pode não ter estudado em Harvard, mas a gente pode aprender a todo momento muita coisa se a nossa mentalidade for abundante. Então, a minha mensagem é que a gente tenha uma mentalidade abundante, que nós seja antifrágeis. E uma pergunta eu vou deixar no final, que é o que você tem feito com as pedras que a vida te taca? Tu tem se batido, se martirizado, reclamado, ou tu tem construído uma escada com elas para chegar onde tu quer? Essa é a mensagem que eu quero deixar. Cris. A mensagem para a gente encerrar. Ai, gente, assim, pela minha, até pela forma como hoje eu me posiciono, né? Porque hoje eu me posiciono pela fé mesmo.
tenha fé, acredite em você, acredite no processo, viva o processo. Tem uma frase que me toca muito e eu gosto muito de falar isso, né? Que às vezes a gente quer ser a Mulher Maravilha, quer ser a fortuna, né? E eu já fui essa mulher. Hoje eu quero ser um pouquinho mais frágil, né? Eu quero ser um pouquinho mais delicada, mas tem uma coisa que eu quero que você tenha em mente, né? Não foi uma mulher forte que tocou Jesus, foi uma mulher sangrando. Então, se você estiver sangrando, olhe para essa dor, que é exatamente ela que vai te levar aonde você deseja chegar. Como a gente falou sobre isso hoje, né? Como a gente falou sobre isso hoje, fantástico. Então, gurias, quero agradecer a coragem de vocês, né, de se expor, de trazer vocês, de fato, porque quando a gente convida, a gente pensa assim, o que eu vou falar do meu produto? O que eu vou falar, né? Mas o que eu vou falar da aplicação sobre isso? Não, mas a gente quer saber da Thalia, a gente quer saber da Janiele, a gente quer saber da Helena, a gente quer saber da Cris, né? Porque é isso que conecta, de fato, é isso contribuir. Poucas vezes a gente tem a oportunidade, de fato, né? Então, quero agradecer quem esteve aqui conosco. Entramos e saímos umas 2, 3 vezes, deu tudo certo, né? Sempre tá tudo certo. Quem tem que estar, né? Está aqui conosco, depois vai ficar gravado ali. Coloca os comentários, manda as perguntas, sigam as meninas lá nas redes sociais, as marcas de vocês também, né? Janiele, obrigada por nos receber com tanto carinho, com chá, com balinha, com chocolatinho, café. Olha que espaço maravilhoso, né? Posicionamento, né? A mulher posicionada, né? É sobre isso. Então, deixar aqui, né, a nossa frase, que é o processo, o propósito se encontra no processo, e que vocês possam, então, ser diamantes também, parte dessa comunidade junto conosco, e quem sabe tá aqui numa sala aberta, contribuindo através da história de cada uma de vocês. Então, beijo no coração. Beijo. Muito obrigada. Um ótimo sucesso. Aplaudam vocês aí que a gente vai desligar o play. Eu gosto de festa. Que legal. Venci o podcast. Viu como assim? Até que encerra, bota a musiquinha de novo. Isso. Agora eu tava pensando, podia fazer um podcast aqui mesmo. Tu sabe que o Rafa que veio gravar